Em 2015, a trilogia De Volta para o Futuro faz 30 anos, mas a viagem no tempo é uma velha conhecida do mundo do cinema. E você, o que faria com uma máquina do tempo nas mãos? Eu, na máquina do tempo? Nossa senhora, eu não tenho ideia. Eu iria para Paris em 1920. Eu acho que seria no jardim de infância. Eu acho que eu voltaria para alguns momentos da minha vida para reviver os momentos legais. Voltaria para o passado e corrigiria alguns erros. Não, porque eu não acredito nessas coisas de você querer mudar o passado. É o que as próprias histórias de viagem no tempo falam. Se você muda uma coisa no passado, você pode destruir o futuro. Anybody else today besides me? Yeah, well, I might have sort of bumped into my parents. Great Scott! Let me see that photograph again of your brother. Just as I thought. This proves my theory. Look at your brother. His head's gone. It's like it's been erased. Erased from existence. Então vai que eu, por exemplo, ajude uma menininha a não morrer atropelada e aí essa menininha se torna uma grande psicopata serial que destrói o mundo. Mas eu também posso usar ela para ir para o futuro, né? Também tem isso. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Se eu tivesse acesso a uma máquina dessa, eu ia pular para o futuro, que é para poder aprender com eles como é que funciona essa coisa. That's where you going? That's right. 25 years into the future. I've always dreamed of seeing the future, looking beyond my ears, seeing the progress of mankind. Nossa. Eu queria ir daqui a 1 milhão de anos para ver como seria a humanidade, se é que existir humanidade daqui a 1 milhão de anos. Tenho curiosidade de saber como que vai ser, o que vai acontecer na minha parte profissional, principalmente, né, que agora que eu estou começando, e também para saber como que vai ser minha vida social também, depois disso tudo. Pior besteira. Se você dá um passo no futuro e descobre que vai morrer dali a poucos dias, saber que você não tem mais, não vai viver até os 100 anos, como eu acredito, que eu vou ter mais 40 anos pela frente, você tem só mais uns meses pela frente, pior besteira saber o futuro. Se acontecer de conseguirem construir uma máquina do tempo, eu acho que vai ser uma coisa ruim. Primeiro que eu acho que isso tudo é só especulação, a gente não sabe se pode acontecer ou não. Então, não imagino, não dá nem para imaginar como é que essas coisas poderiam acontecer. Acredito muito que seja possível não, porque é uma coisa muito complexa para ser possível. É possível um monte de coisas da tecnologia, por exemplo, viajar no espaço, ir para outros planetas, é possível. Agora, você ir em outra época, significa que a outra época do tempo continua existindo ao mesmo tempo? De Volta para o Futuro é uma trilogia dirigida por Robert Zemeckis. O primeiro filme é de 1985 e conta a história de Marty McFly, que volta 30 anos até 1955, a bordo de uma máquina do tempo construída em um DeLorean pelo Dr. Emmett Brown. Come here. I'll show you how it works. Então, em teoria, é possível ir para o futuro, mas não é possível ir para o passado. Na prática, não é possível nem ir para o futuro nem ir para o passado. Por quê? Então, por que em teoria é possível ir para o futuro? Porque a teoria da relatividade de Einstein, que é a teoria atualmente mais aceita para explicar o comportamento do universo, me diz que se eu estiver viajando a uma velocidade muito rápida, próxima à velocidade da luz, o tempo para mim passa mais devagar do que para quem não está viajando. Então, consequentemente, enquanto para mim passa, digamos, 1 ano, para as pessoas que estão paradas passam 10 anos. Então, em teoria é possível viajar para o futuro, na prática ainda a gente vai precisar de aí 100, 200 anos talvez para conseguir alguma coisa. Spend a week in 1955, I can hang out, you can show me around. Marty, that is completely out of the question. You must not leave this house. You must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? As viagens para o passado correm o risco de criar o que os físicos chamam de paradoxos, né? Então, o exemplo mais famoso é o paradoxo do avô. Eu poderia viajar para o passado, matar meu avô enquanto criança, isso, se meu avô não nasceu, eu consequentemente não nasci. E se eu não nasci, como pode ser que eu viajei para o passado para matar meu próprio avô? Então isso é um paradoxo, a física abomina paradoxos, então não é possível viajar para o passado
porque isso levaria a esse tipo de problema. Tem um outro problema também, um outro tipo de paradoxo que acontece, que é o seguinte: imagina que você está construindo uma máquina do tempo. Eu começo hoje a construir uma máquina do tempo. Amanhã chega um cara aqui na minha sala, um senhor, que estranhamente se parece comigo, com 80 anos, e me entrega um projeto de uma máquina do tempo pronta. Ele me diz: olha, está aqui o projeto pronto, construa a máquina, fique rico, o único compromisso que você tem que fazer é que quando você tiver 80 anos você tem que voltar no passado e entregar esse projeto para você mesmo. Então, eu construo a máquina, fico rico, fico famoso. Quando eu faço 80 anos eu volto para o passado e me entrego o próprio projeto que eu ganhei. Então a pergunta é, se eu mesmo entreguei o projeto que eu ganhei, quem no final das contas escreveu esse projeto? Então esse tipo de paradoxo não pode acontecer na natureza e por essas razões que a viagem para o passado não é possível, né? Agora, não quer dizer que as pesquisas em física não considerem essa possibilidade como uma possibilidade teórica. Então, existem atualmente teorias que ainda são teorias que estão em fase de construção, mas que concebem a possibilidade de que em cenários mais exóticos, cenários mais audaciosos, a gente possa viajar para o passado. Mas essas teorias ainda são teorias, ainda estão em fase de construção, a gente não sabe até que ponto elas são confiáveis, né? Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?